Você já parou para pensar quanto vale o silêncio? Não aquele silêncio de paz, mas o silêncio da injustiça. Aquele que te engole por dentro, que te força a engasgar com as palavras que nunca foram ditas. Eu vivi anos dentro dele e posso te garantir, é mais cruel que um grito de raiva. Meu nome é Rubens e eu fui criado entre sombras. Meu pai nos abandonou antes mesmo que eu aprendesse a escrever o próprio nome. E minha mãe, bom, ela estava lá fisicamente, mas emocionalmente sempre distante, como se eu fosse um fardo, um erro de cálculo que ela preferia esquecer. Quem me criou de verdade foi minha avó, Dona Teresa, mulher simples, de mãos calejadas e alma generosa. Ela fazia questão de me colocar na cama com um beijo na testa, mesmo quando mal conseguia caminhar com aquela bengala velha. Foi ela que me ensinou a diferença entre ter sangue e ser família. Enquanto minha mãe desfilava por aí com os homens da vez, ou fingia uma vida que não existia nas redes sociais, minha avó segurava as pontas. Lembro do cheiro da pomada no quarto dela, do som da respiração cansada durante a noite, do jeito que ela apertava minha mão quando a dor era forte demais. Ela não pedia nada, mas eu via nos olhos dela o alívio de saber que eu estava ali. Ela dizia: "Rubinho, quando eu me for, você vai entender tudo." E eu não queria entender, eu não queria perdê-la, mas chegou o dia em que a casa ficou silenciosa demais. Sem o rádio ligado baixinho, sem o barulho da chaleira, sem o murmúrio das orações dela antes de dormir. O corpo dela se foi, mas o vazio que ela deixou, esse gritou por dias dentro de mim. No funeral, minha mãe chorava copiosamente. Um show. Maquiagem borrada, soluços forçados, mas era tudo encenação. Porque nos últimos anos, ela apareceu talvez 3 vezes, e mesmo assim, nunca para cuidar, só para tirar fotos e dizer que estava tudo sob controle. O que ela não sabia é que minha avó já havia deixado tudo preparado. O testamento feito em segredo me deu tudo o que ela tinha. A casa, a pequena poupança, os poucos bens. Mas mais do que isso, ela me deu algo que ninguém mais teve: confiança, reconhecimento, amor. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Porque quando o dinheiro entrou na história, a máscara da minha mãe caiu e o silêncio que eu carreguei por anos começou a gritar. 2 dias, apenas 2 dias depois do enterro da minha avó, e minha mãe bateu na porta da minha casa como se nada tivesse acontecido. Nenhum "Como você tá, Rubens?" Nenhum "Sinto muito por tudo o que você fez por ela." Ela entrou já falando alto, cheirando a perfume caro e segurando a bolsa como se estivesse em um desfile. "Filho, precisamos conversar sobre a casa da mamãe. Eu sei que ela deixou para você, mas não seria justo dividir?" "Justo?" Eu respirei fundo, tentei manter a calma. "Justo? Você sabe quantas noites eu fiquei sem dormir cuidando dela? Sabe quantas vezes eu troquei a fralda dela enquanto você postava selfie em restaurante caro?" Ela ficou em silêncio por um segundo, porque logo se recompôs com aquele olhar de superioridade que sempre usou para me fazer sentir pequeno. "Ela era minha mãe, Rubens. Eu tenho direito, e eu fui o único que estava lá quando ela gritava de dor às 3 da manhã. Mãe..." Ela se levantou, bufando. "Isso vai dar problema. Você está avisado." E deu, porque poucos dias depois o telefone tocou. Era o primo advogado dela, sempre metido, sempre ambicioso. Queria resolver amigavelmente, como ele disse. Tradução: me pressionar, me convencer, me cercar como um animal encurralado até que eu assinasse o que eles queriam. Mas eu recusei, com um não seco, sem explicações, sem justificativas. Eu estava cansado de engolir minha dor para manter a paz que só me feria. A partir daí, começou a guerra silenciosa. Parentes que antes me elogiavam nas reuniões de família, agora fingiam que eu nem existia. Primos me bloquearam nas redes sociais.
Tias passaram a dizer que Rubens virou ganancioso. Tudo isso porque eu recebi o que era meu por direito, o que minha avó com plena consciência me deixou, mas eu não rebati. Não postei indireta, não entrei em briga, não gritei. Eu fiquei em silêncio, mas não aquele silêncio de quem aceita, era o silêncio de quem observa, de quem espera, de quem prepara, porque eu sabia que eles não iam parar ali, e eu estava certo. 3 meses após o enterro, minha mãe me ligou novamente, a voz dela mais doce que de costume, e isso me deu calafrios. Rubens, querido, queria te convidar para um almoço aqui na casa da mamãe. Vai ser bom rever todo mundo, esquecer os desentendimentos. A gente pode conversar, acertar tudo, sem briga. Na mesma hora eu soube, era armadilha, e eu aceitei, sorrindo. E eu aceitei, sorrindo, mas não fui sozinho. Enquanto ela planejava me fazer assinar um papel à força, eu planejava o desfecho de uma história que começou no colo da minha avó, com ela me ensinando que dignidade é a única herança que ninguém pode tomar de você. O dia do almoço em família chegou. Era um sábado, céu nublado. Até o tempo parecia pressentir que aquele dia não terminaria leve. Cheguei com o coração calmo, mas o olhar afiado. Eu sabia exatamente o que estava por vir. A casa da minha avó, minha casa agora, estava cheia de carros. Gente que não aparecia há anos, risadas falsas, abraços teatrais, e minha mãe na porta, como uma anfitriã de novela, me recebendo com 2 beijinhos forçados e um sorriso que nunca alcançava os olhos. Entrei. A mesa já estava posta, mas não havia comida. Ao invés de pratos, uma pilha de documentos. E ao lado, um advogado engravatado, sentado como se estivesse no próprio escritório. Rubens, disse ele estendendo a mão. Obrigado por vir. Vamos resolver isso de forma civilizada, certo? Minha mãe se sentou à cabeceira da mesa, cruzou as pernas e soltou. É só assinar, meu filho. Você sabe que isso tudo é burocracia. A casa sempre foi da família. Você não quer carregar esse peso nas costas, né? Eu respirei fundo. Fitei o rosto dela por alguns segundos. O mesmo rosto que me ignorou por anos, que fechava a porta do quarto quando eu pedia colo, que dizia, homem não chora, enquanto eu engolia o choro no travesseiro. Depois olhei para os outros, todos esperando minha reação como urubus, esperando a carne cair do osso. Então, eu sorri, curioso, porque eu também trouxe alguém. Eles se entreolharam, confusos. Foi quando a porta se abriu. E um homem entrou com postura firme, olhar direto e uma pasta em mãos. Boa tarde, disse ele. Oficial de justiça. Estou aqui para cumprir uma ordem judicial de despejo. A ocupante atual deste imóvel, Maria do Carmo, tem 30 dias para desocupação, conforme decisão expedida pela Vara Cível da comarca. O advogado tentou reagir. Isso é um abuso. Ele não pode. Está tudo legalizado. Interrompeu o oficial sem desviar os olhos do papel. O imóvel pertence legal e integralmente ao Sr. Rubens. O testamento foi validado. Não há recurso pendente. O prazo é improrrogável. Silêncio. Minha mãe congelou. O sangue desapareceu do rosto dela. A mão que antes segurava os papéis tremia agora, como se fosse feita de vidro, prestes a rachar. Você fez isso comigo? Ela sussurrou. Não, mãe. Você fez isso com você mesma. Eu só deixei a justiça fazer o que eu engoli por anos. Eu sou sua mãe. Não quando a conveniência bate na sua porta. Quando a vovó precisou de alguém, você não estava lá. Mas agora que tem herança, casa, dinheiro, você quer se fazer de vítima. Ela se levantou cambaleando. E os outros fingiram não ver. Nenhum deles teve coragem de me encarar. Nenhum. Rubens, isso é crueldade.
Crueldade foi o que vocês fizeram com a minha infância. Isso aqui é justiça. Tardia, mas necessária. Eu me virei. Caminhei até a porta. Antes de sair, parei e falei sem olhar para trás. 30 dias. E se não sair, vai ser despejo com oficial, caminhão e vergonha na rua. Igual fizeram comigo quando eu era criança, quando me mandaram dormir no sofá da sala porque meu choro incomodava. Fechei a porta. Dessa vez, por mim. A porta se fechou atrás de mim com um estrondo seco. Não foi apenas uma madeira batendo. Foi o fim de uma era. Foi o silêncio se transformando em voz. Foi o Rubens que sempre abaixava a cabeça, finalmente erguendo-a. Naquele dia eu não perdi minha família. Eu me libertei dela. Durante anos me ensinaram que perdoar era esquecer. Que mãe é mãe, não importa o que ela faça. Mas minha avó, a única que me amou de verdade, me ensinou outra coisa. Quem fere por interesse não merece um lugar no seu coração. Eu não me vinguei por maldade. Me vinguei porque alguém precisava defender a memória da mulher que limpou minhas lágrimas com as mãos trêmulas, que me chamava de meu menino, mesmo quando o Alzheimer já a fazia esquecer o próprio nome. Essa casa agora é minha. E mais do que um teto, ela é meu refúgio. Meus dias são silenciosos, sim, mas dessa vez é um silêncio de paz, não de abandono. Minha mãe e os outros saíram, como mandava a ordem judicial, sem alarde, sem choro, só com a derrota estampada nos olhos, porque quem se acostuma a pisar nos outros nunca espera que um dia o chão vire. E eu aprendi que não importa o que digam, sangue não é laço, lealdade é. E se alguém um dia tentar te convencer a abaixar a cabeça para manter a paz da família, lembra de mim. Às vezes, a maior prova de amor próprio é dizer não. Se essa história tocou o seu coração, se você já se sentiu sozinho no meio da própria família, ou já precisou engolir o choro para não magoar quem te feria, você não está só. Comente aqui embaixo, eu também me levantei. Vamos mostrar que existe força no silêncio que se rompe. E se inscreva no canal para mais histórias reais, emocionantes e com finais que provam que a justiça ainda tem voz. Nos vemos na próxima. E nunca se esqueça, quem cuida, merece. Quem finge, cai.